Bom, a gente vai incluindo aqui na nossa conversa, então, Ronilson Pacheco para discutir essas falas do presidente Ronilson, que já é uma pauta antiga aí da política externa do país como um todo, essa reforma da ONU, mas agora Lula falando de uma forma um pouco mais clara sobre o que efetivamente mudar a partir das críticas que ele fez, né, Ronilson? Boa tarde para você. Boa tarde, Josias, Thales, e uma boa tarde para a Fabiola, que pode estar assistindo a Ah, gente ela aqui. está de olho, ela não para nunca. É verdade. Sim, de fato, essa é uma reivindicação antiga do presidente Lula, uma reivindicação que faz todo sentido. O Lula não é o único a reivindicar isso, talvez seja o país do sul global que tenha mais força para fazer essa reivindicação, pensando nos BRICS e tal, nessas nesses conjuntos, né, de geopolítica de países do sul global. É uma reivindicação antiga, né, e de fato não faz muito sentido você ter o Conselho de Segurança no formato que ele permanece com 5 membros estelares que têm um poder de veto e que pode inutilizar, inviabilizar qualquer tipo de debate. Eu acho que repensar o Conselho de Segurança é extremamente importante e eu acho que o Lula sente o momento também. Eu acho que quando o Lula fala da crise de credibilidade, de confiança das Nações Unidas. Eu acho que ele evoca todo. As Nações Unidas pegou um contexto extremamente tenso, né? Passou por todo o contexto da pandemia, atravessou 2 contextos de guerra extremamente difíceis, né? Na Europa, com Ucrânia e Rússia, e no Oriente Médio, com Israel e o Hamas, agora se estendendo para Hezbollah e etc. Em que a ONU, né, as Nações Unidas, é extremamente questionada sobre a sua capacidade de intervenção, sua capacidade de decisão, de pensar em resoluções. Acho que ele sente o momento e tenta fazer uma proposta de uma maneira mais objetiva, eu diria até mais técnica, pensando, olhando para um artigo específico, fazendo, obviamente, com uma orientação ali do Itamaraty, dos seus diplomatas olhando de uma maneira mais técnica, mais objetiva, mas fazendo uma proposta que faz todo sentido e que é uma reivindicação que, de alguma maneira, fortalece o Brasil. E é interessante, porque, de um lado, você tem um personagem como o Milley, que faz uma crítica profunda, né, e feroz, e eu diria até um tanto desonesta, mas uma crítica profunda com relação às Nações Unidas e a sua capacidade de atuação, a crítica, né, e alguma crise de credibilidade na sua capacidade de intervenção no contexto atual. E, por outro lado, você tem o Lula num sentido mais propositivo, né, e mais uma vez batendo na tecla de uma conversa, de uma possibilidade de reformulação da ONU. Eu acho que o Lula está pegando essa bandeira para si, que ele fortalece nesse contexto. E você, Josias, acredita que existe uma possibilidade de chegar em um consenso nesse sentido agora com uma proposta um pouco mais técnica? Lula ontem, inclusive, falando que pouquíssimas emendas só foram feitas ao texto desde a década de 40, que isso seria uma questão importante no momento. Como que você vê essa discussão crescendo agora? A pregação do Lula, ela faz nexo, mas a chance disso acontecer é nenhuma, né? A partir dos apelos do presidente brasileiro, a chance de nós termos, como o Lula está realçando, desde que ele chegou, no domingo, ele já fez um discurso lá no fórum, na ONU mesmo, Fórum para o Futuro, ele já falou em fortalecimento da ONU, reformulação do Conselho de Segurança da ONU. Eu estou no jornalismo há mais de 30 anos e desde então ouço falar nessa pretensão do governo brasileiro de obter uma reformulação do Conselho de Segurança da ONU, com a inclusão do Brasil como membro permanente, com a valorização de outros países da América Latina, da África. Isso nunca aconteceu e não acontecerá agora. É um fato, e o Lula realçou isso nos seus pronunciamentos. No de hoje, e nos que ele vem fazendo desde domingo, ontem voltou a falar, no domingo falou também que a ONU está vivendo uma fase, e não é de agora, uma fase de amplo questionamento. As ações da ONU conduzem normalmente a frustrações, porque simplesmente as deliberações da ONU, mesmo as deliberações do Conselho de Segurança, elas não são cumpridas.
simplesmente não são cumpridas. Se fossem, nós já teríamos um Estado palestino há muito tempo. Se fosse, não teria, não existiria, estaríamos vivenciando um cessar-fogo lá em Gaza. Não teria nem a guerra de Gaza, não existiria, porque os palestinos já estariam assentados no seu Estado, assim como Israel obteve o direito a um Estado, né? Então, não vai acontecer, não há a menor chance de que os 5 membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU, Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido, França, alguns até, a China e a Rússia, por exemplo, são parceiros do Brasil nos BRICS, né? O Lula se dá muito com o Emmanuel Macron, que é o, o, o homem forte da França hoje, cada vez menos forte, mas ainda está lá no poder na França. A despeito dessa proximidade do Lula com China, Rússia e com a França, a chance disso acontecer é nenhuma. Nenhuma. Então, eu diria a você, Natália, que o presidente faz um discurso adequado, orna, inclusive, com os interesses tradicionais da diplomacia brasileira. Como disse, eu estou nesse métier jornalístico há mais de 3 décadas e, desde o início, ouço falar na pretensão do Brasil de obter a reformulação do Conselho de Segurança da ONU. A chance disso acontecer é nenhuma. A ONU aprovou, houve lá uma reunião, esse Pacto do Futuro, aliás, o Fórum do Futuro, aprovou-se um Pacto do Futuro que contém essas pretensões. A valorização da ONU, a reforma do Conselho de Segurança, uma pregação muito adequada em relação à emergência climática. Ocorre que não estavam, nesta reunião do Fórum do Futuro, não estavam os grandes líderes das potências ricas, não estavam, simplesmente deram as costas a esse encontro, e esse pacto que foi aprovado, com a resistência e a oposição da Rússia, não tem poder vinculante. Então, virou letra morta no nascedouro. Então, diria a você, Natália, para encerrar, que o Lula faz discursos muito adequados, mas a chance de obter o que ele prega nesses discursos, numa escala de 0 a 10, é de -15. E aí o que se diz muito é que no tom como um todo ali do discurso de enfraquecimento da ONU como um todo, tem muito essa questão de estar sendo um palco ali de disputa de superpotências, justamente, inclusive por causa da questão do poder de veto no Conselho de Segurança, né, Thales? Inclusive aqui na nossa reportagem dos colegas Jamil Chad e Lucas Borges, a gente tem o registro, um relato exclusivo do secretário Antônio Guterres, falando que internamente na ONU a proposta de Lula foi acolhida com uma mistura de surpresa e alívio, que Guterres vem insistindo em conversas fechadas que a ONU jamais foi feita para ser imutável, abre aspas aqui, não era para ser gravada em mármore, disse o secretário em encontro recente. Para ele, não há opção de salvar a instituição que não seja por meio de uma reforma. Não é reformar ou não reformar, segundo ele, mas reformar ou colapso. Diz também encontros fechados e relatado aqui com exclusividade ao UOL, Thales. Você vê, então, com esperança esse discurso ou na linha do Josias de que, na verdade, é um discurso que já vem se arrastando aí há muito tempo e não vê de vias de fato de acontecer, uma viabilidade desse consenso acontecer? Eu não vejo esperança também. Concordo com o Josias de que não há grandes esperanças de que isso venha a ocorrer. Mas é função de um chefe de Estado defender a ideia. Josias lembrou bem, há anos, há 30 anos atrás, em 1994, quando o Fernando Henrique Cardoso foi fazer o discurso de abertura lá na Assembleia da ONU, eu fui cobrindo pela Folha de São Paulo, não, na época eu fui cobrindo pelo Globo. O Fernando Henrique Cardoso já defendia, uma das coisas que ele falava com os jornalistas é que um dos objetivos dele era conseguir mudar o Conselho de Segurança da ONU para o Brasil entrar, ser um dos membros efetivos do Conselho. Não é coisa que vem agora a ocorrer, mas essa proposta do Lula de colocar na mesa a proposta de
realização de uma conferência extraordinária para discutir o, o estatuto da ONU é importante. É importante por quê? Porque a ONU foi criada há anos atrás, não houve modificação nisso, e ela está vencida. Hoje em dia, ela está se enfraquecendo, e nos últimos anos se enfraqueceu de maneira rápida, profunda, em função dessas guerras todas que ocorreram, e que a ONU não tá sendo absolutamente desrespeitada. Desrespeitada por Israel, foi desrespeitada pelos Estados Unidos. O George W. Bush foi lá no Iraque, fez o que quis e contra a ONU, mentiu, disse que havia armas químicas, etc. Quer dizer, nos últimos anos, a ONU foi extremamente desafiada e desacreditada. Por isso, se torna muito mais importante que essa conferência ocorra agora. Vamos ver se vai ocorrer, mas não creio que, não vejo com otimismo, mas acho que é importante para um chefe de Estado colocar essa questão, especialmente um chefe de Estado do Brasil e da América Latina colocar essa questão. Tem que ser colocado. Trazer essa cobrança aí, que querendo ou não está no É, sentimento de todo mundo. Por favor, Ronilson. Não, só ia complementar que essa descredibilidade, né, que a gente está colocando aqui, que ela se estende também para as articulações na própria sociedade civil, né, porque Nova York se torna meio que o centro do mundo ali durante a Assembleia Geral, com representantes de muitas organizações, de vários países, fazendo vários encontros bilaterais, vários acordos, várias reuniões, várias propostas comuns. E o que volta efetivamente para os seus respectivos países é muito pouco, né, em termos de resultado, de impacto, porque é uma escala que vem de cima para baixo, né? Se a ONU tem pouca capacidade de impor propostas, de impor, mas de fazer efetivar propostas que são pensadas, discutidas ali no âmbito internacional, diplomaticamente, também a partir da sociedade civil, a capacidade da sociedade civil de trazer frutos de encontros e conversas no período da Assembleia Geral da ONU também é muito pouca, né? Esse período acaba, essas 2 semanas passam e isso é completamente esquecido e pulverizado, né? Tem um aspecto, viu, Natália, se me permite, só para concluir essa nossa análise aqui. A ONU tem 2 foros decisórios, né? Um deles é a Assembleia Geral, que é formada por todos os países membros, hoje acho que são 193, e ali cada um tem direito a um voto. E o outro é o Conselho de Segurança, é importantíssimo. São 15 países, dos quais 5 são permanentes e têm direito a veto. Então tem lá, permanente, Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido e França. Esses têm direito a veto. Os outros 3, eles são rotativos, têm mandatos de 2 anos. O Brasil até fez um papel bastante interessante, que presidiu o Conselho como membro rotativo quando explodiu a guerra em Gaza, e teve um papel muito relevante ali, mas que deu em nada, porque o Conselho de Segurança ora vetava, ora aprovava coisas que não tinham relevância para a interrupção do conflito, né? E esse esquema, esse modelo, ele foi montado depois da Segunda Guerra Mundial, né? Ali concedeu-se poderes especiais para esses 5 países que saíram vencedores na guerra. Você veja que não são membros permanentes, por exemplo, a Alemanha e Japão, que foram derrotados na Segunda Guerra. E hoje são potências que teriam muito mais condições do que o Brasil de reivindicar uma vaga como membro permanente. E nem nesta hipótese a ONU considera a hipótese ou esses membros, esses 5 membros permanentes, consideram a hipótese de reformular para incluir a Alemanha, para incluir Japão. E o Tales lembrou que ele realçou que o Fernando Henrique já falava disso. Em verdade, o Fernando Collor já falava disso em 92, o Itamar Franco voltou a falar disso. Depois, o Fernando Henrique. Se você pega os discursos desses presidentes todos, até porque são discursos que normalmente são lapidados pela diplomacia,
Eles poderiam, o discurso do Fernando Collor poderia ser lido pelo Lula na ONU agora, que defenderia mais ou menos a mesma coisa do que o Lula está defendendo. Então, como disse o Tales, é papel de um presidente do Brasil defender essas teses, até porque são teses lógicas, merecem defesa, mas é preciso que a gente seja realista para não dar a impressão à nossa audiência de que do dia para a noite isso vai acontecer. Não vai acontecer.